Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse terceiro trimestre de 2015 estudando nas revistas da CPAD com o tema A Igreja e o seu Testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, que tem como título Pastores e Diáconos. O texto áureo está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, que diz: Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. A nossa verdade prática aí diz: os pastores e os diáconos são líderes escolhidos por Deus através do mistério para cuidarem do serviço cristão da igreja local. Bom, então nesta lição, o título aí fala de pastores e diáconos, colocando aí o serviço local, não é um serviço geral. Embora aí a palavra bispo, no original, possa significar líder de uma área, de uma região. Mas aqui na lição nós vamos concentrar isso apenas num líder local, de uma cidade só. E os diáconos, aí se referindo àqueles que servem materialmente a igreja, aqueles que estão ali no serviço geral da igreja, ajudando a esse bispo ou pastor, como está aqui no título da lição. Então nós vamos falar apenas aí da liderança local dentro de uma cidade, e aqui falando de uma cidade pequena, na verdade. E Paulo, nessa lição, nós vamos estudar que ele cita então as qualificações desses líderes. Então esses líderes deveriam ser escolhidos, já esses líderes tendo uma chamada de Deus. Então todos saberiam que eles já tinham uma chamada de Deus, então eles seriam escolhidos e colocados para trabalhar na igreja. Agora, sempre eles teriam que cuidar da parte material da igreja, da organização da igreja, na parte administrativa da igreja, que podemos dizer aí na parte eclesiástica. Sabendo que nessa época que Paulo escreveu, era ali o início da igreja, e os apóstolos é quem coordenavam todo o trabalho da igreja. Existiam os ministérios, que nós chamamos de ministérios pneumáticos, que estão ali arrolados por Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 11. Então assim, são apóstolos, aí tem profetas, evangelistas, aí vem os pastores e os mestres. Então, esses aí são os ministérios chamados pneumáticos. Eram pessoas dadas por Cristo à igreja, e todas elas capacitadas pelo Espírito Santo com dons espirituais. Essas pessoas é que lideravam a igreja como um todo. Agora, eles precisavam então de auxiliares no seu trabalho diário, no seu trabalho de cuidar principalmente dos pobres, dos necessitados. Esse aí nessa época não havia aí o governo ajudando as pessoas, não havia aí INSS, não havia aí aposentadoria para as viúvas, para os mais velhos. Então o trabalho de cuidar das pessoas era mais da igreja. Paulo até chama a atenção dos parentes, para cuidarem dos seus pais, para cuidar dos seus velhos, para cuidar das suas viúvas. Mas muitos não cuidavam, então a igreja tinha que ajudar essas pessoas. Então eles tinham que ter auxiliares para visitar essas pessoas, para conhecerem a real situação de cada uma dessas pessoas. Precisavam distribuir alimento, roupa, então precisavam ajudar essas pessoas. Então precisava-se de muitos auxiliares dentro desse programa aí de ajuda financeira
e ajuda também de aconselhamento, ajuda para consolo. Muitos eram perseguidos, precisavam esconder muitas vezes algumas pessoas que estavam sendo perseguidas por causa da sua religião. Então era uma dificuldade grande, não haviam igrejas construídas assim, prédios, e nem registradas oficialmente, nada disso. Se reuniam nas casas. Então era preciso muita ajuda de administradores. Então esses administradores eram exatamente esses diáconos e esses dirigentes que dirigiam essas pequenas congregações e ajudavam um pastor que cuidava então dessa cidade, organizava esse trabalho e colocava cada um no seu devido lugar para fazer a obra de Deus ali. Hoje nós temos aí todo um sistema montado, né? Temos as congregações, temos aí o templo central em cada cidade, temos aí o campo, né? Aí com o pastor geral, pastor presidente. Então tudo hoje é bem organizadinho, tudo tem, cada congregação tem o seu pastor, ou pelo menos o seu presbítero que dirige, junto com seus diáconos que o auxiliam. Existem aí em muitos lugares os evangelistas que estão pregando o evangelho, abrindo os trabalhos, né? Existem aí os pastores de área. Então são aí vários auxiliares hoje que ajudam a cada pastor presidente, e existem aqueles pastores que são itinerantes também, pregadores, né? Existem aí os departamentos em cada congregação, existem os departamentos também na cidade para cuidar, organizar o trabalho geral da cidade. Existem aqueles que organizam de todas as cidades ali no campo, que formam ali várias cidades. Então tudo organizado hoje, com o passar do tempo foi se organizando e hoje tem tudo montado aí para funcionar corretamente. Sabendo que a igreja é um corpo e tem como cabeça Jesus Cristo. Então a última instância é Jesus Cristo. Não existe nenhum homem na terra que possa dizer: eu lidero a igreja, eu sou aí o comandante da igreja. Não existe isso. Então a cabeça do corpo é Jesus Cristo. Existem organizações para controlar, para doutrinar, para aconselhar, né? Assim como existe a CJDB, que é uma convenção aí que regulamenta os pastores, né? Que aconselha, que cuida da doutrina. E existem várias outras convenções. Então existem organizações que vão ajudar esse trabalho da igreja, que vai controlar para que a igreja se comporte adequadamente. Mas não existe assim, falar, existe assim um líder, como por exemplo a Igreja Católica Romana existe lá um Papa. Então, na igreja evangélica não existe isso. Nosso, vamos dizer assim, o Papa nosso é Jesus Cristo. Então, ele está vivo e ele fala conosco. E ele cuida da sua igreja, ele controla a sua igreja. E nós cremos nisso. E temos vivido todos esses anos desse jeito, com Jesus governando sobre a igreja. Vamos ver então a nossa leitura bíblica, que está aí na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, e do versículo 8 ao versículo 13, que diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam irrepreensíveis,
Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então veja bem, não esquecendo que essa palavra bispo no original quer dizer aí um presbítero, quer dizer aí um líder, quer dizer alguém que está cuidando de uma igreja e que não é o principal líder dessa igreja, mas é aquele que dirige esta igreja. Então é mais aí uma coisa local, sendo que sempre vai ter um supervisor sobre ele. Como hoje as principais congregações sempre tem um pastor como líder, mas no passado aí até um próprio diácono, né, às vezes nem diácono não era, e dirigia a igreja, era apenas chamado dirigente. Depois foi adotado então que os diáconos dirigissem, depois os presbíteros, somente os presbíteros dirigissem. E hoje já se reconhece aí como pastores todos aqueles que dirigem então congregações. E como ele precisa de auxiliares para dirigir esta congregação, esses auxiliares aí são hoje então chamados os diáconos. Isso tendo como base aqueles 7 primeiros diáconos, que nem foram chamados assim diáconos como hoje nós temos essa designação, mas foram chamados ali para distribuírem o alimento, né, naquela primeira comunidade de bens, naquele início da igreja. Nós sabemos que aí as mulheres gregas estavam sendo desprezadas, não estavam sendo bem servidas, e então reclamaram, e os apóstolos disseram então para aquela parte grega, disseram para eles: olha, escolham 7 homens aí, e dentre vocês aí que são descendência grega, e eles então vão servir as mesas aí para vocês. Eles fizeram esse trabalho, que é um trabalho diaconal, é um trabalho de ajuda, de prestação de serviço, ajudando os líderes. Então esse trabalho foi baseado nisso, e hoje os diáconos então são aqueles que ajudam no trabalho diário da congregação. Então eles vão arrumar os bancos, muitas vezes vão ali organizar tudinho direitinho, os tapetes, onde é que estão, o som da igreja. Alguns ficam na portaria para receber as pessoas, outros vão cuidar ali da porta do banheiro, né, para não haver nenhum barulho ali, nenhuma bagunça. Outros vão cuidar ali de ficar nas outras portas para cuidar ali de quem entra, quem sai. Alguns podem ficar lá fora na igreja para organizar, para não deixar as pessoas ficarem lá fora batendo papo na hora do culto, atrapalhando, né? Existem aqueles que convidam as pessoas na hora do culto ali, que estão passando na rua, introduzem essas pessoas para a igreja. Dentro da igreja existem aqueles que organizam também, colocam as pessoas nos lugares próprios para se assentarem. Tem aqueles que auxiliam ali no púlpito, né? Às vezes levam a água ali para o pastor, ou para aqueles também que estão ali. Estão ali também para, se alguém for até o púlpito, quiser falar alguma coisa com o pastor, eles estão ali para saber o que é, às vezes levar um bilhete. Então, sempre eles estarão ali servindo. Tem ali aqueles que trabalham na administração, que trabalham ali na parte financeira, recebendo os dízimos, né? Na hora da oferta ali, existem aqueles que vão lá recolher a oferta. Então existe todo um trabalho montado para que os diáconos auxiliem aquele que está dirigindo ali a igreja, que está dirigindo também aquele culto. Então Paulo diz que quem deseja trabalhar assim na igreja, uma excelente obra está desejando, um excelente trabalho para Deus. Agora, na época que Paulo disse isso, era muito difícil alguém querer trabalhar nisso. Por quê? Porque estaria correndo o risco de morrer. Então havia perseguição, havia grande dificuldade, não havia salário para essas coisas. Era difícil, era muito complicado.